Bom dia! Hoje estamos de casa nova, estamos aqui na CEMEL para fazer essa live, para bater um papo. Estou aqui com o Anderson, não estamos compartilhando tela, mas nós estamos presencialmente aqui. Vamos falar um pouquinho de saúde mental e exercício físico, a importância, o quanto que um ajuda no tratamento ou então no desenvolvimento do outro, tá bem? Para quem não sabe, né, nós estamos de quinta-feira, toda quinta-feira na EGP, Fique Bem com a EGP, falando de algum assunto de saúde mental. A semana passada nós fizemos com o Dr. Fabrício, falando de depressão. Na outra semana começamos com a doutora Adélia, falando de ansiedade. E a programação tem muita coisa aí pela frente. Essa é uma forma que a Escola de Governo encontrou de estar perto do servidor, de dar apoio e de estimular o desenvolvimento, o seu aperfeiçoamento para o trabalho e para a vida. Então, a CEMEL nos aceitou, né, aqui nesse espaço que é deles, que eles também têm feito um trabalho bem legal, e daqui a pouco o Anderson vai falar isso aqui para a gente, né? E no final também a gente vai ter algumas coisas aqui legais, acompanhe a gente aí. Para quem não sabe, então, eu sou psicóloga, estou como diretora de recursos humanos, e hoje eu estou aqui com o Anderson e vou passar para ele se apresentar para vocês e a gente começar o nosso bate-papo. Bom dia, Anderson. Bom dia, Sandra, tudo bem? Eu queria agradecer a oportunidade aí, primeiramente da CEMEL, agradecer à Escola de Gestão Pública pelo convite para poder estar falando desse tema que é super importante, saúde, atividade física, saúde mental, né? Meu nome para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson Santos de Paula, mais conhecido aí como Anderson de Paula. Eu sou personal trainer. Aqui na CEMEL eu sou coordenador de modalidades esportivas. As nossas atividades eu desenvolvo na piscina municipal. Para quem não conhece, fica ali próximo do Confiança Flex. Essas atividades são atividades de natação e hidroginástica. Sou eu e a professora Gabriele que desenvolve as atividades. A natação para criança e a hidroginástica para senhoras acima de 50 anos. Que legal. Tá? E novamente agradeço a oportunidade aí de estar podendo falar sobre atividade física, que é de suma importância hoje em dia para a população. Nem fala, né? O quanto que é importante e quanto que as pessoas fogem desse assunto. Com né? certeza. Bom, eu estava estudando um pouquinho sobre o assunto, porque a minha área é mais saúde mental, mas a gente sabe da importância da atividade física. E eu vou começar aqui falando, para quem assistiu a nossa live com o Dr. Fabrício, ele falou que uma das estratégias de enfrentamento da depressão é a atividade física. Então, ele falou que o primeiro são as rotinas, né? Certo. E depois ele colocou a importância das atividades físicas para o tratamento. Sim. Como você vê isso, Anderson? O que você tem pensado e estudado sobre esse assunto? Então, a atividade física se torna importante nesse processo aí para o combate até mesmo da depressão, porque se comprova aí que durante a atividade física é liberado vários hormônios da emoção, hormônios de felicidade. Isso contribui muito nesse processo aí para a cura da depressão, para a melhora do tratamento da depressão. Então, a atividade física tem sido muito importante nesse aspecto, tá? Eu costumo dizer que a atividade física, nos dias de hoje atuais, nesse processo que a gente vem vivendo de pandemia, é super importante. Então, no combate da depressão, se torna importante devido a isso, devido a esses hormônios que é liberado, devido a essa sensação durante e pós-atividade física, dessa liberação desses hormônios. Entendeu? O Anderson, eu estava lendo também a respeito e teve um exemplo que eu achei muito legal, assim. Quando a gente está quieta pensando alguma coisa e esse pensamento está fazendo mal para a gente, no primeiro momento a gente faz assim, a gente sempre faz um movimento, para de pensar. É sempre um movimento. Sim. E isso é um sinal de que libera realmente Sim. um tipo de hormônio que faz com que a gente saia desse ciclo pesado, Sim. desse pensamento que às vezes nos deprime, nos leva para baixo, né? Sim. Mais um sinal. Mais um sinal. Eu queria dar um exemplo aqui. Há alguns meses atrás eu tive uma experiência aí. Eu
eu tive uma aluna, ela é uma adolescente, a gente iniciou um processo de treinamento, certo? Os pais me procuraram, ela estava passando por um processo de depressão profundo, já avançado, vários medicamentos, e o pai me procurou para a única alternativa dele seria a atividade física em si. E quando ela iniciou o processo comigo, ela apresentava-se uma adolescente bem triste, bem desanimada, ela não praticava atividade física, a única atividade física que ela praticava era na escola e muitas vezes não praticava devido à depressão, devido a esse sentimento de tristeza que ela tinha. E nós iniciamos o processo, durante a semana nós dividimos, ela fazia parte de treinamento de musculação comigo, de treino aeróbico comigo, e nós dividimos os outros dias com outras atividades. No caso, ela fazia hidroginástica, alguns dias da semana, e incluir dentro desse processo de treinamento aí, o convívio maior, ela e a família. Então, eu estipulei que ela fizesse uma caminhada nos outros dias com a família, com o pai, com a mãe, para interagir a família. E quando o pai me procurou, durante esse processo que ela estava passando de depressão, ela teve aquela compulsão alimentar. Então ela veio a ganhar um pouco de peso, certo? E o pai me procurou e a expectativa maior naquele momento seria o quê? Ela perder peso, preocupação. E eu falei para o pai, vamos se preocupar agora no momento em fazer o quê? Diminuir esses remédios, ela parar com os remédios, que ao longo do processo o peso vai diminuir. E ele acreditou, e ao longo do tempo também a dificuldade maior que eu encarava naquele momento era o quê? Fazer, além daquela tristeza que ela estava passando, ela gostar da atividade física. Eu acho que seria a parte mais difícil, um desafio. Então eu elaborei uma série de treinamentos aí que começou a estimular, e ao longo do período ela começou a aceitar a atividade e gostar da atividade. E ao longo de 4 meses, a gente viu aí que os médicos já começaram a diminuir, reduziu os remédios que ela tomava. E ao longo de 6 meses, ela parou totalmente com os remédios. Que legal. Então aí você vê a importância da atividade física, né, nesse processo aí de antidepressivo, né? Um remédio natural e sem efeito colateral. Sim. Então eu costumo dar esse exemplo, porque além de ter sido um desafio para mim, entra nesse ponto que a gente está conversando, que é a depressão. E a importância da atividade física nesse processo, né, Muito bom, muito bom. E assim, só lembrando, né, que tudo isso que o Anderson está contando é um trabalho de parceria, né? O educador físico junto com o psiquiatra, junto com o psicólogo, né? Sim. Então, que ninguém aí de casa, vou parar então de tomar remédio, vou fazer só atividade física. Não. É um trabalho em parceria que leva a isso. Mas o Anderson está mostrando para a gente o tanto que isso é importante. E aproveitando esse gancho, Anderson, é legal falar, quando a gente fala de exercício físico, atividade física, porque tem gente que tem pavor de exercício físico. Eu não gosto de caminhar, eu não gosto de fazer funcional, eu não gosto... Como que é isso? Tem uma diferença e é bom que as pessoas percebam isso, né? Sim, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Teve uma pesquisa recente agora da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que durante a pesquisa, 47% da população brasileira não pratica atividade física, nenhuma, que seja suficiente para entrar nisso que a gente está falando. Uma atividade física, para dar um resultado. E ainda dentro dessa pesquisa, o Brasil lidera a lista aí de um país de sedentarismo na América Latina. Entendeu? Então a gente nota aí que é um dado alto, né? Quase metade da população não pratica atividade física. E assim, quando a gente fala em diferença de atividade física e exercício físico, atividade física é tudo aquilo que envolve o nosso músculo esquelético, ou seja, o movimentar, o caminhar, o subir uma escada. Aí entra no aspecto daquela pessoa vai falar assim, nossa, mas eu já faço tudo isso. Mas isso não é o suficiente. E quando a gente fala em atividade física, a gente tem que pensar em quê? Em saúde mental, em você separar um tempo para fazer aquela atividade, você se preparar para fazer aquela atividade. Então, se você tem a oportunidade de fazer uma caminhada de 30 minutos, que seria o suficiente para você se adaptar no início, para você não começar assim já, vou fazer 1 hora, você que está em sedentário, não está fazendo nada.
Então, atividade física seria isso. Você se movimentar, você fazer uma caminhada, você pedalar, você procurar uma dança, mas você se organizar para fazer aquilo, você se concentrar. Então, se você gosta de ouvir uma música, você programa uma música, você sair daquele ambiente que você está de trabalho, de estresse, que por mais que gere um gasto energético, que a atividade é um gasto energético, mas não é o suficiente, você acaba não se concentrando ao longo do período. Então, a atividade física exige aí um preparo, exige você se concentrar para você fazer. Já o exercício físico é tudo que visa aquilo um objetivo maior. Ou seja, como eu posso dar um exemplo, você tem uma lesão no joelho, então você precisa fazer um fortalecimento muscular. Você visa ficar mais forte, você visa emagrecer. Isso já é exercício físico, é com um objetivo. Você já tem um objetivo específico para você. É uma atividade já sistematizada, que a gente procura dizer. Então, essa é a diferença entre atividade física e exercício físico. Legal. Uma coisa que é legal, então, a gente pensar, né, que é assim, se a gente fazemos ao longo do dia várias atividades físicas, porém, quando essa atividade física tem junto envolvida a questão do estresse, ela não traz tanta produção dos hormônios que a gente citou e que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais, tão efetivamente. Então, por exemplo, eu caminho para ir trabalhar, eu sento, levanto, eu ando, eu tenho música no meu ambiente de trabalho ou no caminho que eu faço, só que tudo isso está junto com o estresse, o resultado ele não é positivo. Mas para aquelas pessoas que não fazem nada, que às vezes estão numa depressão, estão lá no sofá e passam a maior parte do dia deitado e no sofá, qualquer tipo de atividade física já contribui. Então, ele deve sim começar andando no quintal, tentando fazer alguma coisa em casa, lavando uma louça, varrendo, né? São atividades que vão contribuir com esse processo. Logo em seguida disso, a gente tem uma outra proposta, que é o exercício físico propriamente dito, como o Anderson disse, Isso, né? já direcionado, né? Direcionado. E quando é intencional, quando a gente se prepara para isso, claro que a gente tem um foco, tem um objetivo maior, tem um sentido. Então, é importante que a gente sempre pense em ter um tempo para a gente se cuidar. O tempo que eu vou me cuidar, eu não vou fazer exercício físico, mas eu vou fazer atividade física. Eu vou pular em casa, dançar, limpar a casa, pensando em me cuidar. Aí dá um resultado. Isso, e geralmente vem as desculpas, né? Eu não tenho tempo, eu tenho filho para cuidar, eu já saio tarde do trabalho, eu não consigo. Então, isso daí já gera um empecilho para a atividade física, né? E é importante a gente se preocupar hoje em dia com a saúde. E se preocupar com a saúde é se preocupar em fazer atividade física. Olha, Anderson, vou contar até uma experiência própria. Eu trabalho mais ou menos umas 14 horas por dia, né? Então, o tempo para exercício físico era muito pouco. Sempre foi muito pouco. Apesar de eu gostar, minha vida inteira eu fiz dança e tudo, mas sempre fui gordinha, mas eu fiz dança e tal. Depois que eu parei, claro que essa obesidade se tornou mórbida. Eu estava 30 quilos mais gorda há 6 meses atrás. E aí eu enfiei, essa é a palavra, atividade, exercício físico na minha vida. Tem uma Flavinha, beijão Flavinha também, que me ajuda bastante, a minha personal lá. E aí eu enfiei isso às 10 horas da noite na minha casa, porque eu tinha um agravante, não queria ficar longe dos meus filhos, já que eu fico o dia todo longe. Tudo ali. Útil ou agradável ali. Eu xinguei muitas vezes a Flavinha, toquei ela da minha casa, falei que eu não queria fazer. Isso acontece. Mas mudou muito a minha vida, muito. Eu tava, além de estar sente dores, né? Joelho, perna, um cansaço muito grande, um estresse muito grande, a irritabilidade muito grande. E isso começou a mudar muito, né? Perde a mobilidade, perde tudo, né, ao longo do da mobilidade, agachar era uma coisa que era muito difícil. Impossível. E é coisa simples, né? Simples. É você levantar, você sentar e levantar de uma cadeira se torna difícil. Uma caminhada que seja curta ali no seu trabalho se torna difícil, você fica mais ofegante. Né? Acho que você pode falar mais. É isso mesmo. É muito cansativo. Qualquer coisa que eu fazer, eu estava sempre pedindo para os outros, pega ali, faz ali, porque levantar era cansativo. Sim. Mas era tão normal para mim que eu não percebia. Não percebi o tanto que eu estava limitada com tudo isso.
E hoje a gente ainda faço lá em casa, então assim, eu levanto caixinha de leite, pacote de leite, Sim. né? Os cabos de vassoura, enfim, de tudo que eu posso usar ali de recurso na minha casa, sentar e levantar de uma cadeira. Isso faz parte do meu treino, que agora está toda a família envolvida, meus filhos. Meu marido, ele está assistindo só, mas ele está um pouco Tá resistente. acompanhando aí, ali. Não é que a gente pode fazer isso, disso um momento agradável, né? Não, quando nós falamos aí de atividade física, tem que ser algo prazeroso, né? Tem que ser uma iniciativa igual foi a sua, entendeu? Não adianta nem você chegar para o seu marido e obrigar ele a fazer, porque não vai ser satisfatório, entendeu? Então a atividade física tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que vai trazer um benefício maior. E nós sabemos aí da importância da atividade, né, dos benefícios que ela traz para nós. O impacto que ela traz em questão de depressão, ansiedade, de memória, no transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, isso é super importante também, entre outros, né, que ela melhora. Porque no ambiente de trabalho, do dia a dia, a gente pode ver que a gente tem um dia agitado, um dia estressante, devido ao trabalho, ela libera um hormônio chamado cortisol. Costuma dizer que é o hormônio do estresse. E você nota que, igual você pode mesmo, você deu exemplo, cansaço excessivo, irritabilidade, o humor. Então, quando você começa a fazer atividade física, implementar isso no seu dia a dia, você pode ver que melhora o humor, melhora a sua comunicação com as outras pessoas, você se torna... A autoestima começa a melhorar, entendeu? Então, tudo é a favor da atividade física. Eu costumo dizer que é um remédio que as pessoas ainda não têm. Um remédio que não custa natural. Tão... Isso. Não é? Então, é super importante a atividade. Uma coisa que é importante, que a literatura fala muito pra gente, é assim, o Anderson falou que precisa ser prazeroso. Sim, claro, principalmente o exercício físico propriamente dito, que requer disciplina, que requer no mínimo 3 vezes por semana, acho que é isso, né? Sim. Que aí precisa, sim, desse prazer. Mas, para começar, vai precisar de um esforço. Vai precisar de você. Muitas vezes você vai contrariada, como eu disse. Eu ficava mal-humorada, abri o portão, falava, por que a Flavinha veio hoje? Mas depois, isso vai fazendo parte, vai ficando mais leve. Então, precisa de um esforço. E a literatura diz o seguinte, que a gente precisa tornar essa atitude um hábito. E para se tornar um hábito, diz a lenda que a gente precisa fazer 21 vezes a mesma coisa. Outras lendas, 66 vezes a mesma coisa. Mas o que significa isso é que a gente precisa rotineiramente, disciplinadamente, fazer essa atividade para se tornar um hábito. Sair da zona de conforto, né? Isso. A gente, quando você estipula e começa a fazer algo, você tem que ter essa ciência que você vai ter que abrir mão de muitas coisas e sair dessa zona de conforto. Então, a atividade física se torna importante também num aspecto geral, favorecido nessa questão. Como a gente voltando a falar aí dessa liberação desses hormônios aí, você nota aí que depois, como você mesmo disse, que após ou durante a atividade física, você sente uma sensação de prazer, uma sensação de alívio, de bem-estar. E é por causa da liberação de alguns hormônios, como dopamina, serotonina, endorfina. Então, essa sensação vem através desses hormônios. Então, se você tem esses hormônios desregulados, vem o que você também comentou, que é o estresse, a desmotivação, a autoestima baixa. Então, é super importante aí a atividade física nesse aspecto. Essa sensação de autoestima baixa, de insegurança, ela traz muitos efeitos negativos no trabalho, porque a gente vai ter uma necessidade de passar por cima das pessoas, de usar o autoritarismo, a agressividade, tudo isso em função de você não estar bem consigo mesmo, né? Então, lembrando, para a gente fazer com que a atividade física faça parte da nossa vida, é preciso disciplina. Disciplina é uma palavra-chave para o sucesso. Grandes empresários,
pessoas de nome no mundo, eles relatam nas suas autobiografias a necessidade da disciplina. E não vai ser diferente para o exercício físico, né? Como diz o Anderson, a gente precisa sair da zona de conforto. E a mudança, ela incomoda. Ela nos tira daquela sensação de segurança que a gente estava até então. Eu vou aproveitar, eu fiz uma pesquisa aqui e eu achei o quarteto da felicidade, que são esses hormônios que a gente está falando aqui. E eu achei muito legal, depois eu posto aí no nosso Facebook para vocês, né? Então, eles falam aqui de 4 hormônios. A serotonina, que o Anderson disse, e está relacionado a uma alimentação saudável, a exercícios físicos, a recordar dos bons momentos e a passear na natureza. Essas atitudes levam a um despertar da serotonina. Depois a gente tem a dopamina, que está ligada a praticar hobbies. Aí sim, praticar coisas que gosta muito, né, de fazer. Ouvir músicas preferidas e os exercícios físicos. Quando a gente toca no rádio uma música que a gente gosta, a música! Essa sensação está gerando a chamada dopamina, né? Depois temos a endorfina, que é físicos, o cantar, a meditação e o sorrir. Né? Como é gostoso dar uma gargalhada, como é gostoso você brincar aí com a situação. Então, e essas atitudes levam à liberação da endorfina. E a ocitocina, que ela é liberada por abraços, beijos e carinhos. E está difícil nesse momento, não né? Pode, né? Mas Está bem restrito. Quantas manifestações de carinho a gente tem com os nossos gestos, né, com as palavras, os atos de generosidade, de ajuda mútua, de compreensão, né, e os exercícios físicos moderados. Aí eu cheguei à conclusão, Anderson, que o exercício físico está nos 4 hormônios. Nos 4 né? hormônios. Então, para estimular o quarteto da felicidade, a gente realmente precisa do exercício físico, né? Precisa. Aí uma dica que eu dou aí, para você que está sedentário, não pratica nada, só aquela caminhada para ir para o trabalho, ou até mesmo só fica dentro de casa nesse momento que nós estamos passando, é você começar gradativamente. Nunca começar, eu vou fazer 1 hora, eu vou fazer a semana toda. Começa gradativamente, 2 vezes na semana, 30 minutos que seja. Depois você vai aumentando para 3 vezes na semana. Se eu fazer 30 minutos, eu vou começar a fazer. A hora que você vê, você já pegou o hábito, você já saiu daquela zona de conforto. A hora que você vê, você já adotou aquilo como uma rotina sua já. Então você já incrementou a atividade física na sua rotina. E ao longo disso você vai aumentando gradativamente. Essa é a dica que eu dou para o pessoal, para quem não está fazendo nenhum tipo de atividade. Eu falo muito para os meus pacientes, Anderson, que é assim, a rotina, ela é algo que contribui muito com a nossa vida. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas a rotina cansa a gente, faz a gente ficar para baixo. Não, existe a rotina de qualidade e a rotina sem qualidade, claro. Mas se a gente não tiver o horário que a gente para fazer um exercício físico, se você não puser isso lá na sua atividade, você nunca vai fazer. Se você falar, amanhã eu vou fazer exercício, que hora? A hora que der. Não vai fazer. Não vai fazer. Então você tem que pensar, imaginar o seu dia. Eu acordo, então vou tomar banho, já não dá, esse horário não dá para fazer. Então, beleza, isso. Depois eu vou para o trabalho, eu almoço. Então a hora que eu saio, eu já vou voltar caminhando. Eu já vou chegar aqui em casa, vou tirar minha roupa, que agora tem todo aí o ritual para a gente se cuidar. Daí você já... O que você vai fazer nesse momento? É aí que você já tem que imaginar onde que você vai pôr a sua atividade física, não é? E aproveitando aí, Sandra, para falar, para quem fala que não tem tempo ou não sabe o que fazer, a CEMEL, a Secretaria de Esporte, ela vem desenvolvendo várias atividades aí ao longo da pandemia, toda segunda, quarta e sexta. Então você que diz aí que não tem tempo, que não sabe qual atividade fazer, a CEMEL está disponibilizando na nossa página aqui da internet atividade segunda, quarta e sexta, às 10 e às 19 horas. Então, eu até aproveitar o gancho aqui. Isso mesmo. Para você acompanhar, para você seguir as nossas atividades aqui da CEMEL, online aí. São lives, né, que a gente vem desenvolvendo. Então, são várias atividades
físicas aí que os nossos profissionais aqui estão desenvolvendo. Os resistentes vão falar, que horário eu não posso. E aí, lembrando, tá no Facebook. Tá no Face, tá gravado, tá lá. É só você fazer. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem desculpa. A gente tem que disciplinar-se para isso, né? Tem que encaixar na nossa rotina um tempinho para fazer exercício físico. As pessoas estão falando muito que engordaram nessa pandemia, né? Isso também faz parte de um processo de saúde mental. Porque muitas pessoas, para conseguir enfrentar esse isolamento, começaram a cozinhar, né, a fazer coisas caseiras, porque os restaurantes estavam fechados, tinha gente que comia muito fora e tudo mais. Então, isso trouxe uma consequência negativa. É positivo você implementar outras atividades no seu dia a dia? É, só que, claro, tudo tem que ser moderadamente. Porém, você implementou cozinhar mais. Mas onde está o tempinho para fazer atividade física? Onde que você colocou isso? É claro que existem diferenças, como o Anderson colocou. Tem atividade física que ela vai ajudar a saúde mental, não vai ajudar na perda do peso, porque aí precisa uma atividade mais aeróbica, né? Seria uma atividade de moderado a um grau maior, né? Esforço moderado? Um esforço moderado a um esforço maior. A atividade física seria algo mais leve, né? Algo que gere um gasto energético aí, mas não que seja de alta intensidade. Então, quando você visa objetivo, que é uma perda de peso, que é você ganhar massa muscular, aí já entra a parte do exercício físico já direcionado já. Isso, e que também é importante que faça também acompanhado, porque daí pode causar alguns danos físicos. A gente sempre indica aí, tá com o auxílio de um profissional de educação física, tá com esse auxílio para não correr nenhum risco de alguma lesão ou de algum outro problema que venha acontecer aí. Isso, legal. E aí, no trabalho, o que a gente pode fazer, então, para que a gente não tenha alguns problemas físicos? Porque, né, Anderson, a gente também tem ali uma má postura, a gente também tem no trabalho, às vezes, vícios de movimentação que trazem alguns danos à nossa saúde, né? Você sabe um pouquinho disso, fala pra gente. Sim, você sabe aí que o estresse, ele gera uma tensão maior. Então, geralmente no ambiente de estresse, você fica com ombro para frente, postura frente ao computador, uma má postura. Então, geralmente você fica o dia inteiro ali na digitação, ou você que fica muitas vezes em pé, ou a dona de casa que tem que ficar naquela correria com os filhos, faz algum movimento repetitivo. E aí entra a questão do quê? Do ambiente de trabalho, a ginástica laboral, que é o que eu desenvolvo aqui em algumas secretarias. Eu faço a ginástica laboral em algumas secretarias aqui da prefeitura. Então aí que entra a ginástica laboral, que muitas vezes a pessoa não sabe o que é a ginástica laboral. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas que praticam a ginástica laboral. Aquela que levanta e 15 minutos que eu tenho ali para não fazer nada, né? Aquela que não vê importância nenhuma naquilo, fala, eu não vou fazer isso. E dos outros, hein? E aquela que se dedica e faz a ginástica laboral. E qual que é o intuito da ginástica laboral? Ela previne lesões de movimentos repetitivos, entendeu? Então, por isso a importância da ginástica laboral no ambiente de trabalho, para você diminuir essas lesões que acontecem ao longo do dia a dia, ao longo de semana. Para você ver, você falou que trabalha 14 horas por dia, como se fosse uma pessoa que fica em frente ao computador. Imagine isso na semana, imagine isso no mês, fazendo o mesmo movimento na mesma posição. Consequentemente, ao longo desse período vai vir alguma coisa, alguma lesão, alguma dor nas costas, alguma dor no ombro. Então, a ginástica laboral, no ambiente de trabalho, vem para prevenir esses tipos de lesões. Então, é de suma importância, quando o profissional de atividade física ou o fisioterapeuta vem prescrever essa atividade, você se concentrar e você se doar ao máximo naquele curto período de tempo que tem para você fazer essa atividade. Porque é uma atividade que não exige movimento, ela não exige aparelho. É uma atividade assim,
mais estática, parada, são alongamentos, na verdade, né? Sim. Daqui a pouco nós vamos praticar isso, mas eu estou pensando aqui, quanta gente jovem está nos escutando, quantos servidores, moçadinha, aqui na minha frente tem vários, né? Que não falam, isso não dá em nada, eu estou bem, eu estou firmão aqui, Sim, né? sim, sim. Mas depois de 30 anos, sentindo, porque aí o corpo entra num processo, já que ele não tem mais uma curva de ascensão nem física e nem emocional. Ele entra já num processo de degradação, né? E se você não fez não semeou uma boa juventude, você vai colher lá efeitos negativos disso, né? Sim. Lá na frente a consequência veio, né? Dói, né? Dói. E aproveitando aí mais uma vez falando da experiência, como eu disse, eu tive, graças a Deus, uma adolescência bastante agitada, né? Porque eu dançava, fazia balé, jazz, sapateado contemporâneo, fazia de tudo lá na minha cidade. E aí, depois que eu parei, vim fazer faculdade e tudo mais, que engordei bastante, eu fazia os exames, nada apontava, estava sempre bem de saúde. E por que isso? Porque eu tive essa sorte de ter investido por muitos anos, disciplinadamente, mais de 10 anos de dança, todos os dias exercício físico, que me sustentaram um pouco. Agora que meu corpo começou a sentir sinal de novo, né, eu preciso de novo inserir isso para garantir a minha velhice, né? Porque é difícil aquela pessoa que não faz. A gente fala, mas eu tenho uma vozinha, eu ouvi essa semana isso. Minha vozinha, ela tem 95 anos, está lá fortona. Falar, mas onde que ela trabalhava na infância dela? Né? Eles trabalhavam muito cedo, iam para a roça, capinavam, né? As atividades físicas eram muito intensas, né? Tanto que o índice de obesidade dos nossos avós eram bem menores, porque eles faziam muita atividade física, né? E hoje em dia tudo ficou mais fácil, né? Acessível, né? Você citando aí do antigamente. Antigamente até a alimentação era melhor. Hoje mais em dia, natural. como tudo mais prático, fast food hoje em dia, então isso atrapalha também bastante, porque antigamente o pessoal também se alimentava melhor, né? Com certeza. Então isso influencia hoje, nos dias de hoje também. Ô Anderson, vamos fazer um pouquinho da ginástica laboral? Como é que é isso? Como é que a gente pode fazer isso no nosso trabalho, antes da gente praticar? Assim, geralmente é uma atividade curto período, gera aí 15 a 20 minutos, e como eu disse, são alongamentos básicos, alongamento de postura, alongamento de membros inferiores e membros superiores. Então essa é a ginástica laboral. É nada mais que isso. Não exige um equipamento para todos. É uma atividade mais estática mesmo. Qualquer um pode fazer, não tem desculpa para dar. Não, qualquer um pode fazer, não tem desculpa. É só querer mesmo. Vamos fazer um pouquinho? Vamos convidar o pessoal aí que está do outro lado aí. É para esperar a Faísca. Olha o que o Faísca faz no meio da live. Ele está atrapalhando. Então, Sandra, vamos pedir pro pessoal aí que está aí nos acompanhando aí. Se estiver sentado, vamos levantar. Se já estiver em pé, afasta a cadeira aí. Vamos praticar um pouco. Ô, Anderson, acho que você fica mais pro meio e eu fico aqui do lado, né, Faísca? Isso, a Sandra vai participar também. Eu vou ficar aqui do ladinho, tá, gente? Porque eu pago o mico toda vez. Então, pessoal, aí, acho que já estão todos preparados aí. Nós vamos praticar um pouco aí da ginástica laboral, que é o que eu desenvolvo na Secretaria aqui Municipal de Esporte. Preparado aí? Pode iniciar? Então vamos iniciar. Solta os braços aí, solta as pernas. Aproveita para respirar. É super importante aí durante a atividade você se preocupar com a respiração, sempre puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Então, entrelaça os dedos, une as pernas, o braço lá em cima. Isso, sempre contando aí de 20 a 30 segundos. Joia. Solta o braço. Isso. Afasta a perna. Solta o braço, relaxa. Vamos girar o pescoço para um lado, para o outro. Isso. Aí para baixo, para cima.
Isso. Aí com a mão, puxa a cabeça para um lado só. Aí troca. Isso. As duas mãos abaixo do queixo, cabeça lá para cima. Joia. Aí volta na posição normal. Gira o pescoço por um lado só. Aí troca. Volta na posição normal, respira. Aí gira o ombro para frente. Aí para trás. Joia. Cotovelo acima da cabeça. Puxa o braço para baixo. Volta o braço na posição normal, troca. Voltou na posição normal. Braço à frente do corpo. Puxa o cotovelo. Aí troca. Volta, braço na frente, abriu e fechou a mão. Só sempre lembrando aí da respiração. Aproveita o momento aí para se concentrar. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Gira o punho. Palma da mão para baixo. Puxa a ponta dos dedos. Isso. Volta na posição normal. Baixo. Palma da mão para cima agora, puxa a ponta dos dedos. Troca. Isso, voltou. Gira o braço para frente. Aí para trás. As mãos nas costas, afasta as pernas. Joga o quadril lá para frente, a cabeça lá para trás. Isso, volta na posição normal. Ainda com a perna afastada, mãos na cintura, gira.
com a perna afastada, vai lá na ponta dos pés. Volta na posição normal, sempre devagar, respira, vai numa perna só. Troca. Joia. Volta na posição normal. Uma perna na frente, flexionada, a outra estendida lá atrás. Vou fazer de lado aqui para você ver. Aí, troca. Joia. Se você não tiver equilíbrio, a gente vai puxar a perna aqui atrás. Pode apoiar na parede, apoiar onde você estiver aí. Troca. Ainda apoiado, pode apoiar na parede, onde você estiver, se você não tiver equilíbrio, a gente vai puxar a perna aqui na frente agora. Sempre lembrando da postura, as costas. Aí, troca. Joia, volta na posição normal, respira, uniu as pernas, vai lá embaixo. E volta na posição normal, flexiona uma perna, a outra fica estendida, então dobra uma, estica a outra, puxa lá na ponta dos pés. Troca. Agora, solta os braços. Isso. Espero que tenha sido agradável. Nós vamos puxar o ar, prender a respiração 3 segundos lá em cima e soltar os braços, tá? Então, solta o braço, solta a perna. Isso. Então, prepara. Puxa o ar bem forte pelo nariz. Prende a respiração. 1, 2, 3. Soltou. Mais uma vez. Puxa o ar bem forte. Prende a respiração, solta o ar, mais uma vez e última, puxa o ar bem forte, 1, 2, 3, solta. Pessoal, essa é a ginástica laboral, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Pratiquem isso em casa, pratiquem no trabalho, como a gente pode ver, são 15 minutos, de 10 a 15 minutos aí, que pode te ajudar no seu dia a dia.
Que legal, Anderson. Obrigada. Foi muito bom. Eu não vou precisar fazer hoje, então. Mentira. Pode fazer Obrigada. tudo. É a Flávia sua? Flavinha. Flávia tá ouvindo ela. E pior que tá assistindo. Pessoal, olha, uma coisa muito legal. Todo o pessoal que tá aqui na Semel tava fazendo junto, viu? Muito legal. Que gostoso. Que bom. Anderson, obrigado pelo desafio, viu? Por ter aceito, né? Falar com a gente aqui. Lembrando aqui das suas lives, das lives aqui da Semel, né? Ah, sim. As nossas lives são de segunda, quarta e sexta e final de semana, às 10 e às 19 horas durante a semana e... Sábado, 10 às 15. Sábado das 10 às 15. Isso. Legal, viu? Então não é motivo para você não praticar atividade. Exatamente. Todo mundo fazendo aí, olha, é muito legal, contribui muito com a nossa vida emocional e com a nossa vida física. Obrigado de coração. Estou muito feliz. Eu que agradeço, Sandra, o convite, agradeço a Escola de Gestão Pública aí também pelo convite, agradeço a CEMEL também. Foi gratificante poder falar um pouquinho sobre a atividade física, sobre a importância da atividade física, não só fisicamente, mas sim mentalmente também. Com certeza. Obrigado, pessoal. E a gente se vê na próxima quinta. Nós temos Fique Bem com a IGP, fora as terças e tudo mais que a gente está fazendo. Essa semana tem muita coisa. Para vocês, aí aproveito e vou falar para vocês, porque todo mundo que está aqui já ouve. Segunda-feira a gente vai estar fazendo um seminário virtual, porque a gente vai estar abrindo as atividades da Escola de Governo de maneira virtual, né? Com todas essas mudanças, a gente vai apresentar todos os cursos. Nós teremos uma plataforma, muitos cursos, teremos os banners digitais que vão estar no site da EGP. A CEMEL tem um banner lá, viu? Vão participando, vão lá vendo tudo que tem de inovação aqui na vai estar no site da EGP. A gente também tem as terças, que o tema esse mês é liderança, as quintas, que o tema é saúde. Vamos ter um bingo, pessoal. Espero você. A gente tem muito brinde, muito legal, que a gente vai fazer o bingo motivacional. Tem a ver com a nossa data comemorativa desse mês, que é o aniversário de Bauru. E a gente então vai fazer o bingo motivacional com todos os servidores. Enfim, gente, tem muita coisa legal. Então, segunda-feira, eu espero vocês. A gente vai começar a nossa divulgação hoje, falando de todas essas atividades. Lembrando que a Escola de Governo é um canal para o servidor e vocês desfrutem disso, utilizem, que é para vocês. É tudo feito com muito carinho. É muito simples, né, Anderson? Sim. A gente improvisou um monte aqui, verdade, né? Mas tem alguma coisa que a gente possa compartilhar e é isso que a gente faz. A gente estuda um pouquinho e traz aqui para vocês, tá certo? Obrigado, Faísca. Obrigada, equipe da CEMEL. Valeu aí a participação. Um abração para vocês, tá? Até mais. Bom dia. Tchau.